Olá, Rodrigo. Prazer, eu sou o João. Espero que esteja tudo bem com você e seus familiares. E hoje eu venho explicar a você a prova 1. Então, antes de começarmos a explicação, gostaria de brevemente passar sobre o enunciado, onde você nos pede: descreva, a partir do instante inicial T0 até o instante inicial TF, o que acontece dentro da estrutura física do diodo. Então, para analisarmos essa questão, eu já deixei aqui montado o nosso circuito, onde nós temos uma fonte senoidal com amplitude de 3 e a frequência de 7. Temos também um resistor de 1 kΩ e temos o nosso diodo, o qual será analisado. Então, eu já fiz aqui, né, rodei a simulação e temos aqui o nosso formato de onda. Para entendermos o que acontecerá dentro da estrutura física do diodo, eu irei separar a nossa onda em três partes: o T0, o nosso T meio e o nosso T final. Do instante T0 ao instante T meio, nós temos a parte positiva do nosso sinal, ou seja, na estrutura física do diodo irá se caracterizar a polarização direta, a qual é caracterizada pela diminuição da região de depleção após ser aplicada a tensão limiar e o fluxo de portadores majoritários dos cristais N e P será livre, dessa forma fazendo com que haja o surgimento da nossa corrente direta. Então, dentro da estrutura física do nosso diodo, haverá a formação da corrente direta. Do instante T meio ao instante T final, nós temos a parte negativa do nosso sinal de onda, o qual é caracterizado pela polarização reversa, ou seja, nós teremos um aumento da região de depleção, dessa forma fazendo com que não haja a circulação dos portadores majoritários entre os cristais, porém, haverá uma pequena quantidade de portadores minoritários circulando entre os cristais, dessa forma fazendo o surgimento da tensão reversa no nosso diodo. Outra característica interessante de nós analisarmos em relação ao nosso diodo será na outra simulação que nós iremos fazer. Então, eu vou minimizar ali, vou voltar aqui para outra fonte que eu tinha colocado, né? Então, eu vou voltar com ela aqui para ficar mais simples da gente ver. Então, aqui e aqui. Vou tirar esse probe aqui. Opa! Então, eu tiro esse probe e vou colocá-lo aqui. Vou mudar também o tipo de simulação que eu estou fazendo, né? Eu já deixei preparado aqui justamente para a gente poder analisar. Então, eu vou mandar rodar aqui. Então, beleza. Temos aqui o nosso sinal, né? Então, onde nós temos a parte constante é onde há a polarização direta no nosso diodo, ou seja, toda essa região constante que nós temos aqui no nosso diodo seria a parte positiva da nossa onda. Porém, quando há essa queda abrupta aqui, né, do nosso sinal, quer dizer que o nosso diodo está entrando na fase de tempo de recuperação, ou seja, os portadores majoritários que estavam nos seus cristais de não origem, terão de voltar para os seus cristais de origem. Então, todo esse período é a volta desses portadores majoritários para os seus cristais de origem. Aqui nós temos o início da nossa polarização reversa, que também é conhecido como tempo de armazenamento. Ou seja, aqui nós teremos ainda, né, aquela volta dos portadores, mas de uma forma muito menor do que havia nessa região. Então, aqui nós já temos o período de transição, né, ou tempo de transição, que é onde de fato acontece a polarização reversa. Ou seja, os portadores minoritários terão um pequeno fluxo entre os cristais e também nós teremos o surgimento da nossa região de depleção de uma maneira mais afinca, né? Não o surgimento em si, mas nós teremos o aumento, melhor dizendo. Então, passado o período, né, do nosso tempo de transição, nós teremos um tempo de estabilidade. Então, aqui nós vemos um período de estabilidade em cima do nosso diodo, e nós voltamos aqui com a polarização direta e assim mantendo-se o ciclo. Então, uma coisa interessante também que nós devemos salientar
é essa parte do nosso circuito. Aqui, o nosso diodo ele se comporta como um chave aberta, ou seja, toda a tensão da fonte que está passando em nosso circuito estará sobre o nosso diodo. Tanto que se a gente pegar aqui o probe e olhar, né, nós temos aqui a nossa tensão de 3, né, que é o valor da nossa fonte. Então aqui ó, a gente pode ver, nessa região aqui do início da transição, nós temos a nossa tensão em cima do diodo e sendo total ao que nós temos advindo da nossa fonte. Então, é isso que acontece na polarização reversa e direta dentro da estrutura física do nosso diodo. Então, em suma, nós teremos um aumento da região de depleção na polarização direta, na polarização reversa, mil perdões, e nós teremos uma diminuição da região de depleção na polarização direta. Já na nossa alternativa B, temos que considere os efeitos do aumento da frequência F1 na fonte V1. Comente o que acontece dentro da estrutura física do diodo quando o valor de F1 atinge o limite da recombinação dos portadores. Analisando aqui a fórmula de reatância capacitiva, a qual está interligada à forma que o nosso diodo irá se comportar com o sinal recebido, vemos que a reatância capacitiva é inversamente proporcional à nossa frequência e à capacitância. Dessa forma, se analisarmos o nosso circuito aqui montado e fazermos uma simulação do tipo AC-SWIP, teremos como resposta o diagrama de Bode, a qual mostra o comportamento do nosso diodo a partir do momento em que você vai alterando a frequência sobre ele. Então, vemos aqui que em baixas frequências ele ceifa parte do sinal, né? Ele está atenuando parte do sinal, e quanto for maior essa frequência, maior será o ganho que ele terá, ou seja, menor será, né, a reatância capacitiva sobre ele, até chegar a um ponto em que o ganho dele será igual a zero e o resultado da entrada será igual ao resultado da saída. Quando chegamos em em pontos extremos, né, como é o ponto do ganho zero, na estrutura física do nosso diodo, a taxa de recombinação entre os portadores será tão alta que em algum momento o nosso diodo irá parar de responder. Dessa forma, ele apresentará duas características. Ou ele entrará em curto, que é o caso que vai acontecer com o nosso diodo do simulador, ou então ele pode simplesmente se romper. Então, na questão número 2, temos que considere o circuito apresentado na figura 2. Primeiro pontinho, substitui o diodo por um modelo completo, com VD igual a 0,55 V e Rzinho AV igual a 12 ohm, e redesenho o circuito. Considerando o modelo completo, faça o esboço da curva D1 e, por último, na curva do diodo D1, trace a reta de carga e determine o ponto de operação Q. Então, vindo aqui para o nosso simulador, vemos que o nosso circuito já está redesenhado com o nosso diodo na sua forma completa, onde temos a fonte DC de 0,55 V, representando a tensão de limiar do nosso diodo. Temos também a nossa resistência de 12 ohms, referente à resistência dinâmica média do nosso diodo, e os demais elementos presentes no circuito anterior. Então, para encontrarmos a curva do nosso diodo, faremos uma simulação do tipo DC-SWIP. Temos aqui o nosso probe de corrente, né? Então, fazendo a simulação, temos o resultado da nossa curva do diodo. Podemos ver que ela apresenta uma característica mais linear, justamente por termos uma resistência limitante no nosso circuito, que no nosso caso é correspondente a R4. Dessa forma, a característica da curva do diodo exponencial poderá ser vista de forma linear como resultado. Por fim, pede-se que determinemos o ponto de operação Q na curva do nosso diodo. Então, iremos fazer uma simulação do tipo bias. Então, feita a nossa simulação, viremos em View Simulation Output File. Aqui embaixo encontraremos os valores do nosso diodo e encontraremos os valores de ID e VD, que são os valores necessários para encontrarmos o nosso ponto de operação Q. Então, pegando ambos os valores aqui encontrados e encontrando-os no nosso gráfico,
encontraremos também o nosso ponto de operação, que está na nossa questão 3. Temos que projete um retificador de onda completa em ponte com capacitor de filtro. Então, são nos dados os dados para fazer a construção do nosso circuito, o qual deveremos indicar os valores de resistência, capacitância e fonte de tensão. Na alternativa A, temos que esboce a forma de onda sobre a resistência R sem o capacitor de filtro. Então, iremos vir ao arcade, temos aqui o nosso retificador de onda completa, o qual é utilizado para termos o melhor aproveitamento da nossa onda, né? Uma vez que o diodo costuma ceifar parte do sinal, aqui nós poderemos aproveitar da parte que o diodo ceifaria. Então, simulando o nosso circuito no modelo transiente, temos aqui o nosso resultado esperado. Partes da nossa onda que seriam ceifadas, como podemos ver aqui, elas são retificadas para a parte do eixo a qual ela não ocorre esse ceifamento. Dessa forma, temos o aproveito total do nosso sinal, uma vez que antes nós perderíamos a parte negativa do mesmo. Já na alternativa B, temos que esboce a forma de onda sobre a resistência R com o capacitor de filtro. Indique na forma de onda o valor da tensão V-ripple e estimule o valor médio retificado. Então, iremos vir aqui no nosso ORCAD. Já temos o nosso circuito retificador completo montado com o nosso capacitor de filtro posicionado. Então, simularemos e veremos este formato de onda. Bom, o que este formato de onda quer nos dizer? Como estaremos olhando sobre a visão agora de um capacitor, temos que nos momentos de pico, o nosso capacitor ele está carregado. Mas no momento em que os nossos diodos funcionam como chave aberta, ele começa a se descarregar sobre a resistência, dessa forma perdendo parte da sua tensão em cima do resistor, até que chega no final, onde acontecerá a reversão da polarização dos nossos diodos e eles irão se fechar, novamente tendo a recarga dos nossos capacitores e as suas descargas consequentemente. Para descobrirmos o valor de V-ripple, iremos vir aqui, escolher um dos picos do nosso sinal, ou da nossa onda, né? E iremos pegar um de seus vales. Dessa forma, iremos ver que o valor de V-ripple é de aproximadamente 262.931 mV. Então, já na nossa alternativa C, temos esboce a forma de onda da tensão VD para um diodo da ponte. Então, viremos ao ORCAD, já temos aqui o nosso circuito de retificador de onda pronto. Temos aqui os nossos probes posicionados para medir a tensão VD no nosso diodo D2. Então, aqui nós temos o nosso circuito simulado e podemos notar o comportamento da tensão VD do nosso diodo analisado. Então, aqui nós temos um trecho, né, abaixo do zero, e isso ocorre justamente por estar interligado à tensão de limiar do nosso diodo, ou seja, essa parte aqui embaixo é a tensão necessária para ligar o nosso diodo. Então, por isso que ele excede o zero e não fica no limiar dele como acontecia antes. Então, é por esse motivo que há esse trecho. Ademais, temos a nossa polarização direta ocorrendo normalmente. Já na nossa última alternativa da prova, temos esboce a forma de onda da corrente D para um diodo da ponte. Então, aqui nós já temos o nosso simulador com o probe posicionado e a simulação do tipo transiente. Então, aqui nós temos a nossa simulação feita. Podemos ver a parte positiva da onda, que é a parte geradora, né, da nossa corrente direta, a partir da polarização direta. E temos aqui os valores de zero, onde o nosso sinal seria negativo, justamente por existir a presença da polarização reversa, logo tendo a corrente reversa sendo gerada nessa região. Outra coisa que podemos notar é que no pico do nosso sinal apresenta o valor de 682.238 microampere, ou seja, a partir desse sinal podemos notar que há a queda da tensão limiar de dois diodos no nosso circuito. Dessa forma, podemos vir aqui e fazer os cálculos, né? A partir do momento em que a nossa resistência é de 10K, então o valor da tensão que nós teremos no final será de 6,8 volts, mais os 1,2 de tensão limiar, né, de dois diodos somados, né, desculpa,
de dois diodos somados, teremos o valor de amplitude que nós temos na nossa fonte, ou seja, de 8 volts. Dessa forma, terminamos a explicação da prova. Gostaria de agradecer Rodrigo pela atenção e até mais.